tenho aqui o Excel. Tá? Pronto. Então, como é que isto vai funcionar hoje? Como estava a dizer, ainda há momentos durante a semana das pessoas que não conseguiam participar no direto de hoje. Vamos recolhendo algumas perguntas e enquanto vocês se soltam, porque eu sei que isto demora sempre até as pessoas começarem a falar e a soltarem-se, vamos começar por essas questões que tiveram, que é para resolvermos e simplificar o uso das fraldas, porque é isso que nós queremos, é que percebas o quão fácil é usar, porque se eu conseguir usar, tu também consegues, ok? E depois, pronto, vamos estar aqui a resolver as questões e vais colocando, detrás das câmaras está a Catarina, que ela vai juntar as perguntas para eu conseguir ver, para me ajudar, porque sozinha não conseguia. E temos duas câmaras, ok? Pronto, esta é a câmara em que quando estiver a falar e depois, quando eu dizer Catarina, troca, isso, nice. Temos aqui a vista de cima. E, ai, pera, deixa-me fazer um setup, que a Catarina não sabe, que é a primeira vez que ela faz isto. Tu consegues pôr a minha câmara aqui. Não? Aqui? Tá, vês? E assim as pessoas conseguem me ver ao mesmo tempo. Pronto. Esqueci-me disso. Pronto, então, vamos começar com uma das perguntas que fizeram, que é, como é que se faz na fase recém-nascido? Ou seja, se queres começar na fase recém-nascida, tens de fazer com algum planeamento, porque as fraldas recém-nascidas são pequenininhas. E quando eu digo que tens de escolher as fraldas segundo o peso do bebê, é precisamente por isto, porque os bebês recém-nascidos nascem, alguns com 2,5 kg, alguns com menos, né, os mais prematuros, e depois o tamanho único só começa a servir a partir dos 4 quilos. Há marcas que conseguem começar a servir a partir dos 3,5 e é por isso que é preciso ter atenção na face recém-nascido. E depois naqueles primeiros dias, na parte para proteger o umbigo. Nem as fraldas descartáveis, nem as fraldas utilizáveis devem tapar o umbigo, por isso tem de se colocar por baixo. E então, uma das minhas opções preferidas para essa fase são as predobradas, porque são muito económicas e depois consegues usar como reforços nas tuas fraldas de tamanho único. Trocas-me a câmera, Catarina? E então, tenho aqui uma capa, que é da Buttons Diapers, e depois aqui dentro ela já está colocada. Mas eu queria te mostrar isto porque uma das perguntas que foi colocada é se na fase recém-nascido é preciso prender ou não. É melhor por causa dos cocós explosivos, e esta predobrada está presa. Mas, se não quiseres prender, o que tu podes fazer é, ou usas assim e depois fechas a capa, e atenção que depois aqui corres o risco de o cocó sair e por isso é que eu recomendo prender sempre na fase recém-nascido, ou faz isto. Colocas a predobrada assim, em trifold, e quando eu faço em trifold gosto mais de colocá-las assim, e depois colocas o bebê. E não é preciso ter abas. Há umas capas que têm aqui umas abazinhas, que é onde isto se coloca por dentro, não é preciso. Eu já tinha para buscar uma. Não me estou a lembrar agora de uma marca que tenho. Mas lá está, não é preciso ter abas por dentro, porque desde que a fralda fique presa, desde que a predobrada fique presa, ela não vai sair do sítio. E como é que se colocaria, para quem nunca viu, como é que eu costumo fazer é, tu não vais andar a pressionar a barriga do bebê para baixo. Se fosse velcro era só puxar e colocar, que são as mais parecidas às descartáveis, mas neste caso o que tu fazes é, colocas sempre os dedos por dentro, puxas as abas, e eu estou a colocar sempre os dedos por baixo das molas. E o mesmo do outro lado. Puxas e colocas. E eu gosto muito, só para ver que isto não está preparado, que a capa não ficou equilibrada. Isto é normal. Vamos fazer só o check de se está bem ajustada para ver se é preciso mudar. Como é que isto se faz? E atenção que este check que eu vou fazer evita 99,9% das fugas. Vamos cá ver, na barriga está bem, porque quando colocamos os dedos já ajustamos bem. Vamos ver na perna. Isto aqui está um bocadinho largo, vou ver na outra. Está um bocadinho largo, ou seja, isto quer dizer que eu vou ter de apertar o que falta aqui. E aí já vai ficar. Como é que eu vou fazer? Vou puxar para cima. E estas molas estão todas novas, por isso é que consegues ouvir este barulho todo. Aqui já está melhor. Vamos ver nas costas, a ver se temos alguma coisa. Aqui temos a roupa por dentro. Nunca, nem roupa por dentro da fralda, nem absorventes por fora, ou seja, o que eu queria que tivesse acontecido era isto, que a predobrada tivesse ficado do lado de fora, que é para depois conseguir colocar por dentro e corrigir a fralda.
ok? E é assim que se usa para dobradas. Como é que se faria se se prendesse? Há muitas dobras, vou fazer aqui uma que eu gosto muito, que se chama a Jelly Roll. E quando tens bebês, tu também tens tudo pronto. Vou só tirar aqui. Eu não apresentei. É o Albertino. Se não conheces, que já viste no workshop, este bebê chama-se Albertino. Quando tens as predobradas, para que sejam fáceis de usar no dia a dia, o que fazes é, se vais fazer dobras, tentas ter a predobrada já pronta, ou seja, se usasses esta dobra que é a Angel Wing, o que tu fazes é, tens as capas, assim no fraldário, e depois tens as tuas fraldas prontas a usar, ok? Que é, depois é só mesmo pegar na capa que estiveres, abrir já para dobrada e pronto. Mas eu vou dificultar. Vou fazer uma dobra que se faz na hora da colocação, que chama-se Jelly Roll, que basicamente, sem o Albertino, aqui o que se faz é, colocas o bebê e vais fazer aqui uns rolinhos, por isso é que se chama o Jelly Roll, e depois, isto cria aqui um bolsinho que aguenta aqueles cocós explosivos fixe da face recém-nascido. E aqui nas fraldas utilizáveis não há aquelas fugas até o pescoço que há com as descartáveis, precisamente porque ajustam muito melhor. Então, vamos aqui colocar o Albertino. A fralda sempre mais ou menos na zona do umbigo. E depois, vamos fazer o Jelly Roll. Fechamos aqui, subimos. Ai, está muito em cima. Vou fazer aqui, então. Jelly Roll, subimos. Abre um bocadinho. Puxa uma ponta da predobrada, e esta predobrada está mesmo no limite do tamanho do Albertino, por isso é que estás a ver que está este espaço todo, mas ainda serve. O Albertino tem 3,5 kg, e agora vou pôr o Snappy. Não é preciso ter medo do Snappy, o Snappy é um alfinete moderno, que é só colocas de um lado, eu só vou segurar aqui para ver que eu não estou a fazer força, coloco do outro, e depois o que eu vou fazer é um Y. Está feito. Assim é que se usa uma predobrada. Vamos pôr outra vez a capa. Já vimos que ela estava a sentar aqui, por isso agora já sei. E conforme o bebê crescente, tu vais ver que a posição das molas vai mudar e acaba por ser natural. E vamos fazer o check. O check é mesmo muito importante para evitar as fugas, ok? Deve. Aqui, tinha aqui tecido fora que meti automaticamente. Ai, que não se vê. Está aqui este bocadinho de tecido para dentro. Aqui já tenho bastante para saber isto tudo. Tem de ser colocado dentro da fralda. E vamos ver, barriguinha já estava bem, costas. O que aconteceu? Estás a ver aqui a costura? Isto para dentro da fralda. E está feito. Depois o que é preciso ter mais atenção para não haver fugas? É a roupa nunca ficar apertada e que não fique encaixada aqui. E pronto, este já responde um 2 em 1, que era a questão das fraldas de recém-nascido. Há mais fraldas de recém-nascido, há as fraldas... sim, posso mostrar esta. Esta aqui é uma fralda tudo em 2 da Tots Boots. Passas-me observando. Faz favor. Isso. E então, esta fralda, uma fralda tudo em 2, que já agora vamos simular que vamos trocar aqui, isto se funciona na face recém-nascida ou na face seguinte. Vamos simular que estamos a usar hoje, vamos usar neste bebê fraldas tudo em 2 ou com predobradas. Então, esta fralda só se chama tudo em 2 ou Snap in One, porque tem esta molinha aqui, e o absorvente em molinha. Então, na muda seguinte, o que se pode fazer é, vou usar isto, ok, esta já tem as tais abas que eu estava a falar, e vou então tirar esta fralda ao Albertino e colocar esta. Então, tiramos a capa. Ele fez um cocô, mas o cocô não sujou a capa, e o que nós fazemos é, a capa que não tem cocô, se tiver cocô tem de ir a lavar, fica ou do avesso ou assim no fraldário a arejar. Para a muda seguinte, tiramos a predobrada. Tem cocô, portanto, atenção, se o cocô for de recém-nascido, pode ir diretamente à máquina, porque ele depois vai se desfazer. Se for cocô já depois da diversificação alimentar, tens de tirar o cocô. Vamos pôr então esta fralda limpinha. Então, tal. Fralda alinhadinha pela zona do umbigo. E vamos então puxar para cima. Neste caso o ajuste tem de ser feito à virilha, ou seja, puxas a fralda para cima e encaixas. E aqui é o mesmo. Pronto, está um bocadinho apertada. Bom, e eu sei que vou outra vez fazer, que isto já me sai automático. Ela está apertada porque eu não consigo facilmente mover os dedos, então vou abrir um bocadinho de um lado e do outro, que é para eu conseguir mover facilmente os dedos. E aqui. Está feito.
Pronto, então, usamos esta fralda. Vamos fazer a muda seguinte. Tínhamos a outra capa a arejar. E então o que vamos fazer é, tiramos isto. Agora, não vou trocar a capa aqui para te mostrar como é que se usaria para dobrada. Imagina que esta era a outra capa que estava a arejar. Tira o absorvente. A capa não tem cocó. Desculpa, Bertina, fazer isto em cima de ti. O que eu estou a fazer é, estou a dobrar a predobrada em 3 e vou colocar aqui. É diferente se faz assim ao contrário. Eu gosto mais assim, deixa-me alterar. E então vamos pôr esta fraldinha aqui no Albertino. Este é um dos sistemas que eu gosto muito da recém-nascida, porque lá está, uma capa serve mais do que uma vez, lá está, desde que não tenha cocó. E então, colocamos assim. Igualzinho, a partir de agora é só mesmo fechar. E outra vez, esta capa tem abas, mas não tem de ser uso obrigatório das abas para usar as predobradas desta forma. Esta já resolver, aqui não há esse problema porque tinha as abas por dentro. E está feito. E agora, quem é que não conhecia predobradas e agora quer experimentar? Aquelas são assim super fáceis de usar e por isso queria falar-te delas. Vamos às perguntas? Bora. Pronto, aqui já respondemos mais algumas. Ora bem. A terceira. Ok. Está bem, ok. A terceira é que está, as outras já estão. Pronto, então. As capas como esta aqui, era a que eu estava a falar? Sim. Tem um absorvente correspondente que fixa nas molas. Pode ser usada com outros absorventes sem molas? Sim. O absorvente pode ser usado... Ok, deixa-me ler isto outra vez que estou aqui. Não é preciso. As capas como esta, que têm absorvente, ou seja, tem a tal molinha aqui, pode ser usado com outros absorventes. Ou pode ser usado com outra capa sem molas. O absorvente ou a capa? Essa parte foi a que eu não percebi. Eu acho que ela quer saber se a capa tem sempre que ser usada com o absorvente com molas. Não. E se o absorvente com molas tem sempre que ser usado nessa capa? Ao contrário, sim. O que é que acontece? Estas molas normalmente são só compatíveis da mesma marca. Ou seja, eu posso usar... Deixa-me tirar aqui o Albertino um bocadinho. Assim consigo mostrar. Esta capa que eu mostrei ao início, acho que assim vai-se bem, é da Buttons, ela também tem molas, ok? Porque eles têm absorventes que são da mesma marca, ou seja, tens de ter sempre os absorventes da marca e da capa para poder usar com as molas, porque é difícil garantir que outras marcas encaixem. Neste caso, não vai encaixar porque esta mola é diferente. Ela tem este... Onde é que está o centro da câmera aqui? Tem esta mola que é diferente e ela não vai encaixar em mais nenhum sítio, ou seja, os absorventes Pupin são só compatíveis com as fraldas deles. Mas tu podes usar qualquer absorvente que tu quiseres, este, ou mesmo, por exemplo, uma musselina. Tenho aqui uma musselina moda antiga, fazer o mesmo que fiz com as predobradas. Eu vou diminuir o tamanho e a altura porque esta musselina é grande, estas fraldas são de recém-nascido, eu faço isto. Depois posso usar aqui, ou posso usar aqui dentro, ok? Esta capa é mais pequenina, vai ficar com mais volume, mas nesta aqui já fica melhor. Penso que isso responde à questão. Ok, pronto, deixa eu ver a pergunta seguinte, a ver se eu preciso disto. Por que é que está a bloquear? Problemas técnicos. Ok, então. Fraldas recém-nascidas já vimos. Os cocós. Da família dos cocós também, já está aqui. Ok. Toalhetes. Fizeram-nos a pergunta de... trocas a câmera, que eu também vou fechar. Sobre os toalhetes. Deixa-me só organizar isto, porque eu a certa altura perco o tema de sítio. Isto é daqui. Isto pode levar. E a dobrada deixa aqui. Pronto. Toalhetes. Então, já que estás a usar fraldas reutilizáveis, também podes usar toalhetes reutilizáveis. E então, há muitos tipos de toalhetes, muitas marcas, e é indiferente a marca que uses, tens de usar, é um toalhete que tu gostes. Por exemplo, isto são toalhetes, ok? E o que é que fazes e o que é diferente dos toalhetes? É que em vez de ir para o lixo, utilizas. E os toalhetes é das coisas que, mesmo que não uses fraldas descartáveis, dá-lhes uma hipótese, porque é o melhor que há para limpar mãos, bocas,
para suar o ranho, estas coisas todas, e são super suaves. Por exemplo, quando eu estou doente, que fica com muito ranho, facilmente fica com o nariz todo queimado e vermelho, pronto, é ferida. Com os toalhetes, evito que isso aconteça, a não ser que esteja mesmo com o nariz a pingar durante muitos dias. São mesmo suaves. E como é que podes usar? Há duas formas que as pessoas usam e tens de escolher a que faz mais sentido para ti. Primeiro vou-te falar da forma em que eu uso, que é, eu gosto de tudo super prático, tenho de estar pronto a usar, porque senão não vou usar. Então o que eu costumo fazer é, agora já não tenho ninguém com fraldas em casa, mas o que eu fazia era, todos os toalhetes saem diretamente da máquina, já molhados, úmidos, e vão assim para uma embalagem, eu tinha uma caixinha onde eu os guardava todos, e eles ficavam ali molhados, ou seja, era só mesmo tirar um da caixa, usar, limpar o xixi, limpar o cocó. Se tiver cocó, a quantidade de cocó costuma ficar nos toalhetes é residual porque fica quase tudo na fralda. Se tiver muito cocó e for aquele cocó já da fase de diversificação alimentar, que esse cocó já não desfaz na água, aí sim, passa o toalhete por água, espreme bem e vai a lavar junto com as fraldas. Se estás fora de casa, o que fazes é que levas contigo um saquinho pequenino impermeável, colocas os toalhetes que fores precisar. Por exemplo, agora que não temos ninguém em casa, o que nós fazemos é, fazemos isso quando vamos fazer um piquenique ou vamos sair, porque limpa tudo facilmente. A diferença é abismal entre a qualidade de limpeza de um toalhete reutilizável e um descartável. Por exemplo, para um cocó precisas 2 ou 3 toalhetes descartáveis, com um reutilizável limpas uma fralda daquelas mesmo super sujas de cocó pastoso, ok? Pronto, pegas, voltando à ideia anterior, pegas nisto, metes dentro de um toalhete já úmidos, prontos a usar, metes dentro de um saquito, um saquinho para fraldas impermeável. A Catarina, esses são dos grandes. Esses aí são grandes. Ora bem, onde é que estão os pequeninos? Dá-me um de... só mesmo para mostrar. Pronto, este é grande. Este é grande, estes o que se usam para meter as fraldas, mas eles são grandes, estão ali em cima. Vai ali, aqueles são pequenininhos. Vamos mostrar um dos toalhetes dos pensos. Se forem para os toalhetes cabem ali. Isso. Pronto, isto é um toalhete, este saco é muito pequenininho, ok? Só vão caber aqui um par de toalhetes, mas serve para demonstrar. Os toalhetes são um bocadinho maiores. Estão aqui. Mais ou menos assim desta tamanho. Então o que fazes é toalhetes molhados, prontos a usar, úmidos, não é encharcados, é úmidos, tal da mesma forma que são os descartáveis. Ficam assim no saco, trocas a câmera, são segundos. Pronto, basicamente estão assim dentro do saco e quando vais usar, espera, quando vais usar é só mesmo, tiras um, os outros ficam lá dentro e já está. E assim consegues levar os toalhetes reutilizáveis para fora de casa. Assim era que eu também enviava para a creche, era tudo assim dentro do saquinho e prontinho a usar. Pronto, então esta é uma das formas de usar, já posso trocar a câmera. A outra é teres os toalhetes sempre secos, teres um sprayzinho e no momento de fazer um spray, não tenho aqui spray. Vocês têm de ver a Catarina. O Rani não faz isto e o Rani hoje não está, então ela está a procurar tudo o que eu estou a falar para conseguir demonstrar. É top, estás sempre que fizemos direito a vir, Catarina. Pronto, então os toalhetes secos, então o que tens um sprayzinho, pode ser, há pessoas que usam aquelas os termos de café, metem lá dentro a água a ferver e então tem a água morna, ou podes pegar no toalhete no momento e umedecer no lava-mãos, é como quiseres. Eles estão sempre secos, depois é só mesmo molhar, quando sais levas o spray contigo, usas e depois pronto, vão para o saco das fraldas sujas como as fraldas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque quando usas os toalhetes úmidos, obrigatoriamente tens de lavar a cada 3 dias, porque eles estão úmidos e como que é que acontece quando tens água sempre molhada? Começam a cheirar mal e tem proliferação de bactérias, né? Isto não está totalmente esterilizado. Então colocas os toalhetes sempre a lavar. Imagina que vou exagerar, tens 50 toalhetes úmidos. Em 3 dias vais usar à volta de 30, 40, não sei, algo assim, depende da quantidade de mudas do teu bebê, e depois tens 10 que estão úmidos. Esses 10, pegas neles no dia da lavagem e vão lavar junto com as fraldas. Depois vão à máquina e quando saem não precisas fazer nada, já estão úmidos e pões outra vez a usar. Se quiseres usá-los secos, então ali sim, pendura-los e secas. Portanto, acho que isto já responde à questão dos toalhetes.
Próxima. Vamos cá ver. Próxima. A Catarina está a tomar conta de mim que vocês não imaginam. A próxima pergunta era uma pausinha para chá, para eu não ficar sem voz. Então, em termos de absorção, o que é que será melhor? Uma pré-dobrada ou uma pré-plana? Ora bem, depende de como for feita a pré-plana. Eu não tenho nenhuma, nós não temos pré-planas, Catarina. O que é que podemos mostrar que seja parecida? Porque o que é uma pré-plana? Uma pré-plana é uma pré-dobrada já com as jabas para fazer a dobragem, ou seja, é uma dissana, eu tenho aqui no olha, isto pode-se arrumar ali. Uma pré-plana é uma pré-dobrada, então já com a forma, desculpem desaparecer da câmara que eu tenho aqui uma, que não é bem uma pré-plana, está aqui. Agora quero uma pré-dobrada grande, esta por exemplo. É grande mesmo para se ver. Não, isso é de algodão. Pronto, então, consegues trocar a câmara. O que é que acontece? Isto é uma pré-dobrada. Esta pré-dobrada é grande, é tamanho 3. E as pré-planas o que fazem é, enquanto que tu a pré-dobrada dobras e fazes a dobra, a pré-plana já tem esta parte feita. Ou seja, dependendo de como for, elas podem ter aqui um corte aqui ou aqui. Basicamente fechas esta parte e esta zona já está feita. Dependendo da forma em que eles tiverem feito o absorvente lateral interno, poderá ter mais ou menos absorção. Mas eu diria que mais do que estas camadas não deve ter. O que podes fazer é o mesmo que algumas marcas fazem, é vou reforçar esta pré-dobrada com outra. Por isso que eu gosto destas pré-dobradas de recém-nascido, porque eu já vi pré-planas que incluem o tal absorvente no meio, e é isto. Isto é uma pré-dobrada em forma de pré-plana. A diferença é que tu fazes a dobra e depois ajustas ao bebê. É feito. E então, esta aqui não é bem uma pré-plana, mas é uma fralda que se chama tricotada da tira. Está ao contrário. Esta é, eu diria, atrevo-me a dizer que é o único sistema realmente tamanho único. Realmente tamanho único que serve desde que o bebê nasce até que ele desfralda, porque tu consegues regular o tamanho da fralda. Isto é, se for para um bebê grande, ela tem muito pouca absorção. Para um bebê grande era preciso colocar, por exemplo, uma pré-dobrada aqui dentro. Dentro ou fora, é como preferires. Assim. E fica a fralda, basicamente, colocas aqui o bebê. Eu já coloco o Albertino para ver. E o que faz é que isto fecha aqui. E estes jatilhos passam por trás. Passam do outro lado. E depois fazes aqui. Faço aqui um lacinho e está colocada a fralda. Se eu quisesse colocar esta fralda no Albertino, o que eu faço é, primeiro vou tirar esta pré-dobrada, que é enorme. Então, vou aqui fazer um truque. Olha assim aqui a pré-dobrada. Vou diminuir o tamanho da fralda. Eu preciso pôr aqui o Albertino, que é para ter noção da altura que eu tenho de dobrar. Então, porque aqui o Albertino tem 3,5 kg, ou seja, é um recém-nascido já com... o meu nasceu com 3,5, mas a maioria nasce com 2,5. Então eu vou só mesmo dobrar para ver. Para baixo. Então, vou subir a fralda. Tenho de fechar aqui primeiro. Depois vou subir. O que é que acontece? Isto pode, agora por acaso testa bem, mas se ficasse muito alto, o que se faz é, dobra-se assim um bocadinho e depois os jatilhos passam. Esta fralda não é para todos os gostos, só estou a mostrá-la porque falaram nas pré-planas e basicamente esta contorna o corpo mais ou menos da mesma forma. Depois fechas, lacinho. Depois, isto é preciso fazer com este tipo de fraldas, com as pré-planas, com as pré-douradas, dependendo do que acontecer. Isto aqui dá fugas. Nós queremos é que a fralda feche para aqueles cocôs super líquidos. Vou fazer assim. Isto assim dá fugas, queremos dobrar aqui.
E depois, neste tipo de fraldas, tem-se colocar uma capa de lã, porque aqui não fica bem. Temos aí, eu tinha posto uma mão. Aqui. Uma capa de lã. Basicamente, depois coloca-se, é como se fossem os calções. E tem a ver com a forma da fralda, que depois, se não for uma capa de lã, não fica bem tapada. Também. Pronto, está feito. Falamos das pré-planas. Estes fios que estão aqui é só mesmo porque a capa é nova e são os fios para fazer remendos. Não achas estranho? E esse aqui, os fios soltos dos remendos. Pronto, isso responde, acho que a pergunta das pré-planas. Vá lá se há mais nesse aspecto. Tá? Ok, próximo. Ok, discos de amamentação. Isto era para ser de fraldas, mas vamos falar de discos de amamentação então. Então, trocas a câmara, se faz favor. Ok, passa-me isso. Ok, então, discos de amamentação. Nem todas as pessoas precisam de discos de amamentação. Convém ter alguns só mesmo por alguma segurança, e então, o que é que eles fazem? Eles vão absorver o excesso de leite que tiveres, ou às vezes quando estás a amamentar de um lado, do outro lado começa a sair leite. E há várias marcas, há vários formatos. Há formatos, este aqui, por exemplo, que é da Babambu, que eu sei que vocês gostam de saber das marcas. Ele é um formato plano, é redondo. Não preciso. É redondo. E basicamente tem uma camada impermeável, colocas do lado de fora e depois colocas isto entre o sutiã e o teu peito. Portanto, fica assim. Atenção que isto não vai absorver fugas enormes. Isto é para te manter seca e para estares confortável. Ou seja, é igual que as fraldas. Quando eles ficarem úmidos, trocas e colocas outro. E podes ir a lavar a máquina conforme quiseres. Depois há outros formatos, que são os formatos em pera. Temos apercebido que estes formatos em pera são melhores para quem tem o peito pequeno, porque estes aqui podem rodar. Se o sutiã tem de ficar bem justo ao peito, se não estiver justo, este pode sair do sítio. Então, estes formato pera, que têm assim mais o formato do sutiã, também são fixes. Acho que este é de seda e lã, né? Algo assim, é bambu também. Pronto, porque há vários tecidos. Há bambu, há tecidos sintéticos, igual que nas fraldas, bambu. Pronto, há a sensação de pele seca e não. Quem tem problemas de gretas, os melhores são aqueles que são em lã ou seda crua, porque a lã tem propriedades naturais que ajudam a recuperar a pele. Precisamente por isso também há liners de seda ou lã, ou das duas coisas juntas. E pronto, e depois ainda há um terceiro formato, que são os cônicos. Embaixo, na gaveta de baixo. Isso, pode ser, sim. Os formatos são os cônicos, quem gosta. Basicamente isto tem já... Tem aqui aquela pinça, é assim, esta parte é a parte que dá, este também é, dá a sensação de pele seca. Tem aqui esta resinha, não sei se vê, que está, a ecrã está muito longe para eu ter noção. Mas quem tem fraldas Pupin é o mesmo tecido, dá a sensação de pele seca, é isso. E depois tem então a tal pinçacinha e coloca-se no peito e já tem a forma do peito. Há mulheres que preferem estes formatos cônicos. Pronto, só resumindo então, formatos em pera, este também é em pera, depois podem ter ou não o cone, e os formatos planos, e depois é conforme o que tu precisas. Cada marca tem um tamanho diferente. Espreita as dimensões e o diâmetro e vê se eles forem um bocadinho grandes, não te assustes. Basicamente o que queres é cobertura para absorver o leite. Pronto, isso. Tá? Mais alguma questão sobre discos? Ok. Próximo, então. O melhor absorvente. Este está fixe. Qual o melhor absorvente com efeito seco para a pele do bebê? Cânhamo bambu. E que marcas recomendo? Ora bem, cânhamo e bambu, se forem cânhamo e bambu, nunca, não vou dizer nunca porque pode haver tecidos por aí que eu não conheço, então aqui não te preocupes. Trocas a câmera, que esta é mais fácil.
tirar daqui o Albertino e vou colocar aqui alguns absorventes. Ora, assim. Pronto. Este aqui é carvão de bambu. É muito parecido aos absorventes da microfibra. Estou a procurar um absorvente de microfibra que assim dou já essa alerta. Tem de ser uma fralda. Não. Isso. Não, este é em bambu. Acho que aquele ali em cima ao pé dos liners. Não? É no armário, no armário. Isso. Essa é a microfibra. Exato. Vou tirar aqui esta fralda que já está à mão. Então, primeiro vamos falar, não sei se alguém colocou esta pergunta, mas vou falar já da microfibra porque é importante saber que a microfibra nunca deve estar em contacto com a pele do bebê. Portanto, a microfibra que é tipo aqueles paninhos para limpar, é assim. Estes absorventes da microfibra nunca devem estar em contacto com a pele do bebê, porque se ficar em contacto com a pele, podes ter assaduras. Basicamente, tira a umidade natural da pele muito depressa e vai secar a pele do bebê e daí acontece a assadura. Deixa eu ver se eu consigo. Nas câmaras é difícil mostrar as diferenças, mas isto é bambu e a microfibra vai ter sempre estas linhazinhas como se fossem. Eu acho que não dá para ver. Experimenta. Não, porque eu detalho de outra câmera, não sei se está muito longe. Ou seja, eu queria comprar as três. Okay. Assim. Então. Aqui. Então. Esta é a microfibra. Este aqui é carvão de bambu. É escuro e vai ser sempre assim, é fácil de reconhecer. Este aqui é cânhamo. O cânhamo é sempre um tecido, quando está novo, e quando está novo é mais áspero, ele depois perde, como é que se diz, perde a asperosidade. Fica mais maleável, mas vai ser sempre mais rijo. E este aqui é bambu. É fácil de reconhecer se tiveres várias fraldas com estes tecidos. E então, outra vez, nunca usar microfibra diretamente em contacto do bebê. Se usares, rodeia com predobradas, dentro de bolsos, o que for. Agora, entre estes todos, este absorvente é de uma fralda de bolso, poderia estar em contacto com a pele do bebê porque tem bambu do lado de fora e tem por dentro a microfibra, ou seja, está ok. Cânhamo. Nem este vão te dar a sensação de pele seca. Para conseguires isto com estes absorventes ou com fraldas naturais, precisas de pôr um liner. Pode ser este é reutilizável, colocas por cima e dás essa sensação de pele seca. E este aqui é sintética, pode estar em contacto com a pele do bebê, mas em termos de absorção é um bocadinho acima da microfibra, que é o carvão de bambu, mas nada por aí além, ou seja, um bocadinho mais absorvente que a microfibra, mas também acaba por ser um tecido sintético, por isso dá a sensação de pele seca. Deixa-me só ler a pergunta de novo, para resumir. Cânhamo de bambu, qual é melhor e qual é que é a sensação de pele seca? Pronto. Sensação de pele seca nem cânhamo nem bambu vai dar. Qual é o melhor? Os dois são bons. Trocas a câmera. Porque estás a fazer 30 coisas ao mesmo tempo, calma. Está tudo bem. Então, não há absorventes, não há, como é que eu consigo dizer isto de forma simples? O bambu é ótimo para umas coisas e o cânhamo é para outras, ok? Qual é a diferença? É que o bambu absorve muito, tem maior capacidade de absorção, mas o cânhamo é mais lento e tem maior capacidade de absorção do que o bambu. O que se faz é misturar os absorventes. Quem tem bebés pequeninos, com menos de 6 meses, alguns começam a fazer muito xixi com 4, não precisa se preocupar com isto. Esta mistura de tecidos, etc., só precisas fazer isto depois. E basicamente o que fazes é, se tiveres microfibra, metes um absorvente em sanduíche de bambu, ou seja, imagina que tens estes de bambu de cânhamo no meio, tens estes absorventes assim, colocas um de cânhamo no meio
E isto é suficiente para usar as fraldas de dia em bebês que façam muito xixi, para a tua fralda aguentar umas 3 horas, ok? Bebês que façam muito xixi os bebês, não vou dizer que são normais, mas o mais comum faz uma muda a cada 3, 4 horas, recém-nascidos sempre a cada 2 horas, está bem? Nós não fomos feitos para estar em contacto com o xixi, e este contacto constante com o xixi é o que provoca as assaduras. Pronto, fazes uma sanduíche, absorvente de cânhamo de bambu no meio, e está feito. E é o mesmo que se faz nas fraldas de noite. Metes um absorvente de cânhamo por dentro, que é para... fugiu uma palavra, que é para otimizar, que é para melhorar a eficiência da fralda, porque basicamente o cânhamo, ao ser mais lento, mas mais absorvente, vai... Como é que eu explico? Eu quero explicar isto de uma forma simples. Então, tenho este absorvente aqui. O bebê faz xixi aqui, nesta camada. O xixi vem para aqui. Este tecido vai absorver mais rápido porque tem bambu e neste caso também tem microfibra por dentro. O que é que acontece? Ela absorve rápido, o xixi passa para esta camada, este aqui vai demorar mais tempo a absorver e é o que potencia os absorventes fora. Fica aqui o xixi úmido e então este aqui de baixo vai retirar a umidade que tinha este de cima e entre eles compensam-se. Basicamente é assim que funcionam. Por isso, não há que sejam melhores ou piores. Há tecidos diferentes. Há tecidos diferentes e jogas com isto conforme a tua necessidade de absorção. Não é preciso complicar. Se tiverem alguma dúvida sobre, olha, estou a usar estes absorventes e se também acontecer esta fuga, contactem-nos que orientamos nesse sentido. Não se estressem com tecidos diferentes. Todas as fraldas funcionam desde que sejam corretamente colocadas e que tenham absorção suficiente, está bem? Pronto. Next. Ora, gostava de ver o liner. O liner para efeito de pele seca pode ser utilizado. Que material? Então, sim, há os liners para efeito de pele seca, na maioria são sintéticos. Há alguns que são naturais, em algodão. Nós não temos nenhum neste momento, mas posso mostrar os vários tipos de liners que há com a sensação. Este é aqui. Estes chocers aqui que fazem sempre muitas perguntas. Este aqui é o liner, o típico liner sintético de pele seca. E este aqui, embora não dê a sensação de pele seca, é usado para quando os bebês, este é da Dissana, mas há mais marcas. Eu só tenho pergunta, a pergunta anterior perguntava quais é que eram as marcas dos absorventes. Desde que sejam marcas com qualidade e com certificados, não se preocupem que as marcas praticamente são todas boas. Aliás, não é por ser a nossa loja, mas todas as marcas que nós temos na loja, nós testamos a qualidade das fraldas, sejamos nós, clientes de confiança ou amigos nossos, por isso as marcas que nós temos sabemos que funcionam, ok? Por isso não te preocupes com a questão das marcas. Se forem marcas que, não queria dizer fraldas da China, mas marcas de mais baixa qualidade, aí os tecidos têm menor densidade e menor absorção. Por isso jogas com o teu orçamento e com a marca que tiveres e vais construindo o teu estoque aos poucos. Pronto, então voltando aqui a isto, o liner então, este é sintético, 100% poliéster. Há algumas marcas que têm de algodão, com a sensação de pele seca, não é fácil encontrá-los. E depois há este, que são os liners eles trocaram, eu acho que eles passaram a ser 100% de lã. Não, são 100% de seda. Então, há vários tecidos que ajudam a recuperar a pele do bebê. Um deles é o cânhamo, embora ele seja lento, se estiver em contacto com a pele do bebê, ajuda a pele a recuperar. Depois temos a lã e temos a seda, porque têm propriedades parecidas às da nossa pele. E estes liners, em contacto com a pele do bebê, usados na fralda da noite, são fixos para recuperar assaduras. Por isso é que falei neles. Independentemente da marca, este é Dissana, mas há mais marcas. A Popolini também tem, há outras marcas que têm e são fixes quando os bebês têm assaduras ou pele muito sensível ou atópica, porque ajuda a recuperar nos períodos em que eles usam as fraldas durante muitas horas.
Pronto, basicamente é isso do liner. Deixa eu ver a próxima pergunta. Ok. Gostava de ver as fraldas Ecopipo e Thirsties tudo em um no interior. Espera, que a Ecopipo só uma, mas a Thirsties tem várias. Eu vou assumir, eu não sei quem colocou a pergunta, mas espreita. Eu vou assumir que seja uma fralda Bulls da Thirsties, porque a Thirsties tem várias fraldas. Basicamente a Thirsties tem a mesma fralda em dois formatos. Tem, por exemplo, a fralda de bolso com a versão Stay Dry e sem Stay Dry. Depois tem a fralda tudo em um com versão Stay Dry e sem Stay Dry. Isso. Exatamente. Liners para aqui. É bolso? Ok. Pronto. Então, esta aqui, vou abri-las para... Okay. Então, esta aqui é da Ecopipo e esta aqui é da Thirsties. A Thirsties serve até... Eu não quero dizer 18 kg sem ter a certeza. Até os 18 kg. A Ecopipo serve mais ou menos até aos 16. Aqui é preciso ter atenção quando é que começas para ver se vais para uma marca ou outra ou se gostas mais da fralda mais estreitinha entre pernas ou não. Continua? Estamos a comparar velcro com velcro com velcro. Esta marca vai ter umas novidades, mas eu não sei se tem autorização para dizer, mas adiante. Esta tem a opção em molas. É só na alteração aqui, é só no tipo de fecho, está bem? Mas eu não disse nada. Por dentro. Sim, então, a Thirsties tem absorvente esta tem um absorvente em microfibra e tem um absorvente em cânhamo. Cânhamo com mistura de algodão. Que o algodão e o cânhamo misturam-se sempre, que é para suavizar o cânhamo e para aumentar a rapidez do cânhamo. E do lado da Bambu temos um booster. Este absorvente é muito fixe, é pequenino, mas é potente. E depois temos, o booster é de bambu, com algodão, e tem um bocadinho de poliéster. Quando este tipo de boosters tem poliéster é para acelerar a rapidez, ok? E, tanto na absorção como na secagem. E este aqui tem bambu e algodão, ok? Portanto, 2 absorventes cada uma, e depois, enquanto que a Ecopipo tem a dupla virilha costurada dentro do bolso, a Thirsties tem a dupla virilha do lado mais de fora. E pronto, depois à parte, os dois bolsos vêm por trás. Assim é mais fácil. Nos dois é possível colocar a mão, mas é óbvio que este bolso, ao ser maior no meio das pernas, tem maior amplitude. E tem a saída do lado da frente também. A Ecopipo não tem. E basicamente esta é a diferença entre as duas marcas. Mais algum detalhe que queiras saber destas duas? Qual é a diferença de um booster? O booster dá-me o absorvente. Não, quero o absorvente da gaveta lá. Da Bambu. O primeirinho, não, do outro lado. Esse é o booster. Não, eu tenho aqui um. Dá-me o absorvente da Bambu, o do pack, branco. Esse. Ok. Não é preciso que eu tenha este. Assim é mais fácil. Vamos tirar este aqui para tirar a confusão do ecrã. Thirsties. Aqui que esta absorvente é dela. Então, okay. Isto é um booster. Isto é um absorvente. Eu escolhi este propósito para se conseguir ver. Não é só, a diferença não é bem no tamanho, mas sim na capacidade de absorção. Ou seja, este é o absorvente, okay, é mais grosso que o booster. Acho que assim deve-se conseguir ver. Pronto. E é só mesmo para dar um toque na absorção quando falta. Imagina que como é que sabes se te falta absorção ou não na fralda? Quando tens fuga, isso é uma das causas, ou quando vais tirar a absorção e os absorventes estão muito saturados. Mas, se não tens espaço para colocar mais um absorvente, porque tem mais volume, colocas um booster e normalmente isso resolve. Ou quando estás a ver que a fralda fica um bocadinho úmida lá fora,
colocas o booster e dá-te aquela pequena absorção que tu precisas sem acrescentar muito volume à fralda. É basicamente essa a diferença entre um absorvente e um booster. Ok, então. A próxima pergunta é... já percebi porque é que estavas à procura. Eu gostava de ver os sacos para fraldas, os tamanhos, é porque são precisos para a creche. Ok, então. Estes são pequeninos. Ok. E quero o da Babano, que é fixe também. Esse. Então, este é... Falta o booster nesta fralda. Quero aqui. Este. Tá. Este absorvente, este saco é pequenino. Ok? Como isto é para a creche, eu vou falar de algumas coisas que nos têm partilhado ao longo dos anos, porque aqui varia muito de creche para creche. Nós costumamos usar este saco para toalhetes. Podes usar também, imagina que vais sair e vais estar uma ou duas horas fora de casa. Pegas num saquinho destes pequeninos, aqui cabem para aí umas 2 fraldas. Isto são 2 fraldas, metes aqui, sujas, e está feito, ok? Pronto. Mas há algumas creches, não me lembro em que zona do país é que era, mas quando há muitas regras, costuma ser nas grandes cidades, eles exigiam um saco por fralda. E então tens de ter, ou seja, o que eles faziam era, tinhas um saquinho e eles colocavam, não sei porquê, mas eram regras daquela creche, aconteceu mais que um caso. Cada muda de fralda era colocada num saco separado, e então tinham 10 sacos pequeninos, mandavam. Não precisas de ter 30 sacos. O que fazes é, imagina que a tua bebê está num dia na creche e troca 5 fraldas ou 4 fraldas num dia. Tens 4 saquinhos, que é para eles levarem. O que fazes é, quando chegas, pedes para eles fecharem a fralda, como se fosse uma descartável. Eles já fazem isso com as descartáveis. Se calhar outra coisa que eu estou aqui a falar. Já... É isso. Levas 4 sacos. Eu e os vídeos a contar. 4 sacos. Então, quando chegas à casa, o que fazes? Tiras a fralda, viras o saco, passas um toalhete úmido, deixas arejar e no dia seguinte está pronto a usar. Consegues usá-los 2 ou 3 dias, desde que eu não tenha pouco como sempre, e depois vão a lavar, assim não tens de ter muitos sacos, está bem? Isto para quem precisa dos sacos pequenos. Agora, os sacos normais, que são os sacos médios, são assim, temos aqui 2 exemplos. Pronto. As marcas costumam ter mais ou menos os mesmos tamanhos, eu vou só mesmo para veres. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Pronto. Eles rondam assim estes também. Não sei. Mas pronto, tem assim, ajustando aqui nesta esquina, tem este pequeno bocadinho. Este é um da Tuts Boots, tem a vantagem que tem molas e consegue separar o saco. Porquê? Se tu fores sair de casa ou na creche e enfiares as fraldas limpas num saco, ele rouba-te espaço do outro, porque eles são planos, ok? E então há quem use assim, meta as fraldas limpas num e depois as sujas no outro. E este tamanho é mais do que suficiente, ou seja, este daqui de trás ou este, é mais do que suficiente para um dia, ou na creche ou fora de casa. Aqui cabem, se eu não me falha a memória, 6 a 8 fraldas. É algo assim, é suficiente para tu saíres de manhã, chegares à noite e meteres as tuas fraldas sujas todas aqui, que era o que nós fazíamos com estes sacos quando saíamos. Coisas importantes, então, aqui aplica-se o mesmo. Se enviares o saco para a escola, para a creche, quando ele volta no final do dia, viras ao contrário, passas o paninho e podes usar. Assim só precisas a volta de 3 ou 4 sacos, porque consegues ter a lavar e ir usando. Qual é o tamanho desse? Este aqui? A Tuts Boots não tem tamanhos. Este é o saco wet dry, mas podemos medir. Ora bem, onde é que está? Não, a pergunta era se era o tamanho. Está na minha secretária. Mas as pretas, se conseguires, pronto. E eles, não sei, isto deve ter a volta de 40 cm por 30 ou assim, 40 por 25. E pronto, cabem as fraldas suficiente para um dia. O que é que eu gosto, o que é que eu fazia eu pessoalmente com estes sacos quando ia para a creche? Sim, eu usava sacos destes. É o M. Este é o M. Era neste. Pois, porque eu tinha tudo por cima. Né? Onde é que está o pequenito? Está aqui.
esta é assim, falta sempre um niquinho. Este é o M da Babambu, este é o S e este é ainda o L. O L tem mais um bocadinho aqui e à frente, cabem ainda mais fraldas. Pronto, lá está, depende da quantidade de fraldas que precises. Por exemplo, quem tem gêmeos precisa dos grandes, ou se queres guardar as fraldas em casa, nestes sacos também. Em casa, por favor, se usar sacos, sempre mantenha o saco sempre entreaberto para ver se vão-se andar, que é isso que evita as fugas. O que é que estava a dizer? O que é que eu gosto destes sacos? Lembra-te que se usares os 2 sacos para meter as fraldas limpas num e as sujas noutra, como eles são planos, eles roubam espaço um ao outro. Eu gosto muito da parte de fora do saco para colocar a muda de roupa. Quando o meu filho ia para a creche e se molhava, sujava com comida, as mudas de roupa, as limpas iam no saco e as sujas ou vinham dentro do saco das fraldas ou vinham no saquinho da frente. E pronto, é fixe, porque há muitas creches que metem a roupa suja em sacos de plástico e se o bebê se suja muitas vezes é muito plástico que se podia deixar de usar. Então, temos sempre estes. Vamos à próxima pergunta. Não? Mais perguntas de sacos? Ok. Chutei. Se calhar troca a câmara. Para as fraldas que aguardam ser lavadas, a Diana leu que o balde deve ser arejado e não estar tapado. Quer dizer que não pode ser usado um balde do lixo convencional de pedal com um saco de balde mantido aberto dentro do balde? Depende. Se for um balde totalmente estanque, deixa a saco aberto. Basicamente, o importante é o que é que acontece? Se tudo o que fermenta está sempre fechado, ok? E então, se nós armazenarmos fraldas com xixi e cocô num balde ou num saco totalmente estanque, sujas, o que acontece é que ali uma fastarola e os bicharocos, há ali concentração de oxigênio, etc, não sei o quê, e os bicharocos ali reproduzem-se. E nós não queremos isso. É isso que causa os maus cheiros, é uma das causas dos maus cheiros das fraldas. Então o que se faz é, desde que o balde esteja sempre a abrir, ou esteja entreaberto, podes usar qualquer um. Nunca, por favor, usar balde de bime, nem de metal, porque acaba por haver, como isto acaba, o xixi acaba por ficar quente, não é? Quando acabam de beber, quando colocas a fralda, não é? Acaba por ficar quente. Depois já alguma condensação do lado de fora, nunca usar metal nem bime, porque vão estragar a experiência própria. Eu usei uns de bime que foram para o lixo, não me lembrei na altura, então estava a começar. E pronto, um balde super simples, não é preciso nada por ele. Até há pessoas que usam só um alguidar e metem um saco por cima. Há quem use sacos assim. Ok, isto é um saco de balde que tem umas pegas e penduram assim na porta da casa de banho, ou metem isto num cabide e penduram por dentro da porta da casa de banho. Isto não vai cheirar mal, não tenhas receio. O que cheira mal é sacos e baldes totalmente estanque. Quando abres, transporta-te para a lixeira municipal e é isso que causa os maus cheiros. Mais alguma questão de baldes, armazenamento de fraldas sujas? Por favor, nunca. Eu tenho um post planeado para estes dias, mas digo aqui, nunca deixarem fraldas sujas de molho, por favor. Isso estraga as fraldas, nós não queremos fraldas horas e horas em água, pois há a proliferação de bactérias, isso causa maus cheiros. Sempre fraldas sujas armazenadas a seco, por favor, ok? Quando é preciso fazer desinfecções e as fraldas têm de ficar um par de horas de molho por tratamentos, stripping, seja lá o que for, quem não souber disso, espero que não venha saber o que é um stripplage. Basicamente é algo que se faz uma lavagem a fundo quando as fraldas estão a cheirar mal. Por favor, vejam, entretanto vou enviar um e-mail com isso, a rotina de lavagem tem de ser simples, prática, porque nós temos de estar com os nossos filhos, aproveitar o tempo e não estar ali frente à máquina de lavar sempre, ok? Deixa eu ver, mais perguntas. Estamos aqui. Vamos agora às perguntas das lavagens. Está bem que não chegavam. Então, vou ler a pergunta que ela ainda é cumprida. As fraldas do meu bebê têm sempre mau cheiro. Comprei-as usadas e vieram completamente saturadas. Entretanto, estão bem melhores, mas ainda assim não consigo que deixem de cheirar. O bebê cheira sempre a xixi quando está a usar. Já comprei o anti-amônia da Rocking Green. A Rocking Green é uma marca de detergentes de fraldas.
mas talvez não saiba usar muito bem. Então, vamos primeiro falar sobre o cheiro do xixi e os maus cheiros. As causas dos maus cheiros podem ser várias, mas vamos aqui dividir em 2 grandes grupos. Primeiro, as fraldas estão mal lavadas, porque a rotina não está a funcionar ou porque a máquina está suja, por exemplo. Vamos lá com a organização, a ver se eu não me perco, porque são vários temas. Ou o bebê tem um cheiro de xixi muito intenso. O cheiro de xixi muito intenso é fácil de despistar. É igual quando tu vais à casa de banho e fazes alguma coisa, o cheiro dissipa. Pronto, quando um bebê faz muito xixi, e acontece quando o bebê começa a diversificação alimentar, ou quando saem dentes, ou quando ficam assim mais lentitos, o cheiro a xixi a cocô fica muito intenso. E então, desde que o cheiro a xixi a cocô seja intenso, e acontece também com a fralda da noite. Tiras a fralda da noite e ela cheira muito a xixi. Se o cheiro desaparecer em, vamos cá dizer, não quero dizer tempo, porque depende da circulação de ar que é na tua casa de banho, mas ele tem de desaparecer em meia hora, 1 hora. Se dissipa o cheiro, está tudo bem. É porque o teu bebê tem um cheiro a xixi muito intenso e há uma rotina de lavagem que nós recomendamos para estes casos, só mesmo para facilitar a vida. Nós aqui eu não gosto de andar a lavar roupa à mão, sou sincera, tem de ser fácil, tem de ser prático e é preciso só fazer uma alteraçãozinha na lavagem. Depois, fraldas compradas em segunda mão, ficha, porque se forem fraldas de boa qualidade é uma boa opção, porque é por isso que nós usamos fraldas boas, que é para elas serem usadas por mais bebês. Parabéns, é desinfetá-las logo. Nós temos, eu já não sei quando é que foi, mas deve ter sido há uns 2 anos, estivemos a fazer uma investigação conjunto, uma recoleção de informação junto com as marcas sobre a forma eficiente de, sem estragar as fraldas, como podemos desinfetá-las para elas ficarem bem. A lavagem que as marcas recomendam é a que nós recomendamos e não se preocupem que depois podemos enviar os links. Aliás, é uma das informações que vamos enviar, eu não sei se eu tenho planeado ser na terça ou na segunda-feira, por isso não te preocupes que vais receber isto tudo. E fazemos isto por partes porque é muita informação e não quero que te percas. É um tema de cada vez para usar as fraldas de forma simples. Então, o que é que nós vimos com as marcas? É que há 2, vamos cá dizer, desinfetantes que eles recomendam que não estragam as fraldas. É o Dettol, que cá em Portugal não sei se já há, mas o equivalente é o Sanitol. É o Sanitol. Eu tenho na lavanderia, mas não te vou dizer para ir já para a lavanderia lá fora. Basicamente há uma versão em pó e uma versão em líquido. Eu não sei de cor como é que se usa cada uma, porque normalmente uso a líquido, meto uma tampinha junto com o detergente e vai para a máquina. E esta é a forma de, quando recebes fraldas novas, lavar. Recebes as fraldas, lavas na máquina, com detergente. Nesse caso até podes usar o dobro do detergente recomendado, juntas o Dettol e a seguir fazes uma lavagem sem detergente, uma a seguir a outra, que é para retirar algum resto que possa ficar. Depois há outras formas, é lavar as fraldas, deixá-las de molho. Pronto, nós temos um post no blog que tem isto tudo detalhado, com estas indicações seguras e recomendadas pelas marcas para não estragar as fraldas. E estou a frisar isto porque as fraldas são tecido. E da mesma forma, o exemplo que eu posso dar mais fácil é os panos de cozinha que estão sempre molhados. Eles ficam com buracos. E quanto mais molhados e mais tempo passam molhados e quantas mais vezes lavas com lixívia, mais depressa se estragam. Por isso é que tens de encontrar uma forma fácil, simples e eficiente de fazer as lavagens e desinfecções quando são precisas. Okay? Depois, penso que isto está a responder à pergunta. O Rocking Green, eu nunca usei o Rocking Green, nem o booster de amónio. O que eu te posso dizer é, se fizeres a lavagem como nós recomendamos, que é, a lavagem tem 3 passos. Centrifugação a frio, o que tu queres é que a máquina meta a água. Enxaguamento e centrifugação. Eu digo sempre centrifugação porque a minha máquina, o ciclo de centrifugação faz enxaguamento e centrifugação, então tenho que fazer aqui um clique mental. Queres que a máquina meta água, não precisa de temperatura, ok? Só queres que meta a água, que enxague as fraldas e que a água saia da máquina. Isto é algo importante. Muitas máquinas atuais fazem reaproveitamento das águas. Espreita a manual da tua máquina, ver que tal é que aqueles
eles indicam como é que se a água é aproveitada ou não. Se não, há ciclos curtos de 15 minutos. Espero bem que muitas marcas tenham, marcas de máquinas de lavar tenham. Ciclos curtos de água fria, só mesmo para meter a água na máquina, enxagulhar assim, mexer as fraldas têm de mexer bem, e os tecidos têm de mexer bem, que é para sair o resto de xixi e cocô e a água sair. Depois, escolhes o ciclo para a água muito suja da tua máquina, que meta água. As máquinas poupadinhas de água podem meter pouca água, desliga a opção de poupança de água ou espreita. Eu não sei qual é que é a marca, mas sei que há marcas que têm ciclos de algodão e de sintéticos, são iguais. A diferença é que há um deles que mete mais água que o outro. Espreita só isso, porque as fraldas é roupa muito suja. Da mesma forma que quando tens toalhas muito sujas para lavar, usa o mesmo ciclo que usas para lavar as toalhas muito sujas, ou sei lá, quem faz desportos e bem cheio de lama e a cheirar mal de ginásio, o mesmo ciclo, porque é roupa muito suja. Temperaturas, atenção, ser 40 graus ou 60 se a marca permitir. Atenção a isto, porque há marcas, sobretudo as marcas de baixa qualidade, se lavares a altas temperaturas vão estragar as camadas impermeáveis. E depois, a seguir, fazes um novo ciclo de centrifugação e enxagamento para retirar alguma coisa que tenha ficado. Detergente, sempre diretamente no tambor da máquina, que isso potencia a lavagem. Em zonas de água muito dura, podes usar a pastilha do anticalcário na gaveta. Basicamente, o anticalcário vai ajudar a potenciar a eficiência do detergente durante a lavagem. Penso que isso tudo é lavagem. De todas formas, esta informação nós temos no site, está estruturada, direitinha e simples de usar. Vou dar um passo atrás, porque neste caso era um bebê pode ser um bebê que faz muito xixi com cheiro. Se for este caso, porque acontece, o que faz é que pegas a nossa lavagem que nós recomendamos e em vez de fazer uma centrifugação, enxagamento inicial, vais fazer uma pré-lavagem com detergente. Metes metade do detergente que usas normalmente e fazes isto no início da lavagem, está bem? Pronto. Onde é que estão? Aqui. Há necessidade de desinfetar as fraldas? Se sim, quanto tempo? Ora bem, não há uma necessidade real de desinfetar as fraldas, a não ser que aconteça fungos, infecções urinárias ou vaginais, na altura da vacinação, pode ser preciso. Aquelas vacinas as das gastroenterites, que é a Rotarix e a outra que eu não recordo o nome, nessa fase, se lavares as fraldas, usa o Sanitol. Se usares as fraldas, desculpa, usa o Sanitol. Há uma pequena percentagem de contaminação cruzada por causa de uma vacina da gastroenterite, né? Vai haver vírus ativo ali a funcionar, e a lavar muito bem as mãos, e podes usar o Sanitol nesses dias. Eu não recordo qual é que é o tempo em que o vírus poderá estar ativo, não sei se era uma semana ou duas, agora não sei de cor, e nessa altura tem cuidado. Evitar usar, igual que os antibióticos, evita usar constantemente o Sanitol, se for o caso, porque lá está, acaba por viciar, depois quando for preciso não é eficiência e é mais um aditivo que está ali a fazer pressão sobre os tecidos. Depois, então, quando é que é preciso infectar? Já disse, vacinas, no caso de aparecer algum fungo. Se quiseres fazer isto regularmente, faz a cada 6 ou 8 semanas, está bem? Ou uma vez por mês. Mais do que isso, o que é que acontece? Quando as fraldas começam a cheirar mal, o que tens de fazer é rever a rotina de lavagem, fazer uma desinfecção só mesmo por descargo de consciência. Mas não é que seja preciso, se a tua rotina funcionar bem, nunca vais ter problemas com as fraldas. Okay? Posso parar já? Já estou quase. A minha voz ainda está a funcionar ou já estou a ficar rouca? Então. Ok. Estamos a chegar ao fim. Para secar, qual é o programa que utiliza na máquina de secar? Então, sim, quem não sabe, as fraldas podem ser secas na máquina. Isso depende de máquina para máquina. Pode secar, tenha atenção sempre à temperatura que não seja superior aos 40 graus, porque isso pode estragar as fraldas. Da mesma forma que lavas a 40, 60, eu não secava a 60 graus, a minha máquina não tem, há delas que dá para escolher a temperatura de secagem, a minha não tem, mas eu não passava dos 40 graus se conseguires escolher, senão vais experimentando
e vais subindo a temperatura da máquina devagarinho, sem estragar as fraldas. Se quiseres ser mais cuidadoso, o que muitas pessoas fazem é, tudo que são os absorventes, as fraldas ajustadas, tudo que puder ser seco na máquina de forma segura, vai para a máquina de secar e depois os sacos, as capas e as fraldas de bolsa ficam cá fora a secar. Também há quem faça, meta 10 minutos a secar na máquina, a baixa temperatura e depois tira. Podes usar, só mesmo muita atenção à temperatura. Eu não sei se eu até podia mostrar um saco de laminado, mas não tenho aqui nenhuma mão. Eu tenho um saco que é nosso, que já tem tem 10 anos de utilização e ele laminou pelo desgaste de uso e ele está, já sei, ele está na lavanderia. Não, foi a lavar hoje. Mas pronto, o que acontece é que literalmente a camada as fraldas têm o tecido laminado aqui e só que não se vê, lá está, ela é transparente e está laminado no tecido, ele separa. É isso que acontece quando uma fralda separa da lamina. Se acontecer com isto, como diz o outro, não paniques, pegas, tiras as fraldas, não estiques, por favor, porque se fizeres isto vai romper o pulo. Pegas com muito cuidado as coisas, tentas deixar assim, que pode ser que ele volte a si. Ele não vai ficar totalmente colado, mas não vai partir e podes continuar a usar. Isso aconteceu-nos a nós uma vez que eu me esqueci de umas fraldas e foram à máquina de secar a alta temperatura. Tiras com muito cuidado. E há um produto novo que a Moderiz lançou para ajudar a recuperar essas coisas. Ainda não experimentamos, mas ajuda a recuperar pequenas gretas nas capas. Tem de ser só capas. Okay? Pronto, deixa eu ver mais perguntas. Acho que isso respondeu. Aqui. Gostava de ver um absorvente slim da Bambu comparado com o absorvente que vem com a fralda. Sim. O slim está naquela gaveta. Ao lado do scan. É o outro. A seguir. Esse é o slim. Então. Aqui sim. Pronto, esta é uma fralda da Bambu, esta é da recém-nascida e elas vêm sempre com 2 absorventes iguais a este. E o slim é exatamente, há 2 tamanhos, há o tamanho único e há o tamanho recém-nascido, está atrás, está na horizonte, isso. Há o tamanho recém-nascido e a diferença é esta. Em termos de tamanho é igual, isto são só 2 camadas de bambu. E esta, se eu não me engano, são 2 de bambu e 2 de microfibra, não sei de cor. Ou 3 de bambu e por dentro uma de microfibra. Nós temos essa composição no site. E esta é a diferença e a diferença de tamanho para o de recém-nascido. É isto. Acho que isso responde. Mais. Para bebês muito mijões, que fraldas ajustadas recomendam? Ok, pronto, para bebês muito mijões, o que é que acontece? É muito importante as trocas constantes. Isto não é uma pergunta para o dia ou para a noite, mas eu falo das duas coisas, só mesmo para confirmar. É muito importante fugas. É muito importante trocas constantes. O meu filho foi muito, muito mijão, não havia fralda que aguentasse. Há períodos em que eles fazem mais xixi, no verão porque bebem mais água, quando eles mamam mais vão fazer mais xixi e depois, depende do bebê, normalmente há ali um pico de xixi entre os 6 e 8 meses e depois ou estabiliza ou diminui ou fica por aí assim numa quantidade muito grande. O importante aqui é que qualquer fralda pode ser usada desde que consigas reforçá-la e ajustá-la bem, porque 99,99999% das fugas tem a ver com um mau ajuste. Se a fralda se a capa, a parte impermeável, estiver bem ajustadinha e for uma capa de boa qualidade, vai conter alguma fuga. Deixa-me só falar mais um bocadinho. As fraldas reutilizáveis, só um segundo. Dizer Nicolás para ir. Desculpa, alguém tocou a campainha. Só um segundo. É a avó. É a tua avó.
Pronto, então, desculpem esta confusão, acontece, estamos ao vivo. Então, o que eu queria dizer é, as fraldas reutilizáveis não são completamente estanque, são microporosas, ou seja, todos os tecidos permitem alguma circulação de ar. Tem pequenos buraquinhos, então, quando o bebê faz muito xixi e a fralda, a parte absorvente, fica totalmente saturada, o líquido sai, ou seja, não vai haver, fugas grandes acontecem nas virilhas ou aqui, mas a fuga quando é por aqui é porque ou a fralda está estragada, acontece com fraldas com muita utilização ou más lavagens, ou há muita concentração aqui de xixi, então a fralda fica úmida por fora por causa de ser microporosa. Por isso lá está, trocas recorrentes, frequentes, para evitar as fugas de bebês que fazem muito xixi. Durante o dia normalmente não há problema nenhum. Metes mais um absorvente na fralda e ela passa a durar 3 horas. Foi o nosso caso. O nosso filho enchia fraldas de uma maneira, e na altura dos picos de xixi, para ver se que não estás sozinho se isto acontecer, o pico de xixi foi tão grande, nessa altura foram umas 2 semanas, em que foi início de verão, estava muito calor, bebia muita água, ele saturava qualquer fralda durante o dia em 20 minutos. E da noite, pronto, foi aí que eu descobri a forma de nós reforçarmos e usarmos fraldas noturnas. Então, se forem bebês, a forma mais fácil é trocar o sistema que usas, mas se tens as fraldas só reforças. Mas bebês fazem muito xixi, podes trocar as tuas fraldas se tiveres por ajustadas. Não precisas trocar tudo, o que precisas é de alterar a fralda da noite para uma mais absorvente, ou por exemplo, há bebês que fazem muito xixi de manhã, outros à tarde, o meu fazia na hora da sesta. Quando ela acordava a fazer xixi, fazia muito xixi, então a fralda que ele usava para dormir era uma fralda ajustada. Não te preocupes que eu volto. A Catarina está a monitorizar o meu filho lá fora. Estás contratada. E não se preocupem que o meu filho tem 9 anos, por isso ele sabe e está com um familiar. Só mesmo porque isto vai ficar gravado. Então. Pronto, então. Ajustadas, só trocas então a fralda na altura em que precisas mais xixi e como vou aproveitar como é que podes usar então uma fralda para uma bebê que faz muito xixi durante a noite. Então, trocas são mesmo, há vários tipos de fraldas ajustadas, não é vários tipos de fraldas, é várias marcas e vários tecidos. Eu tenho aqui uma Tuts Boots, que é uma fralda ótima, absorção média alta, e meti aqui uma Sloom, que é uma fralda, vamos dizer, topo, tem maior absorção, só mesmo para quem tiver bebês que fazem mesmo muito xixi, não precisa depois de tantos reforços. A fralda tem assim, depois tem este absorvente, dependendo do modelo pode estar ou não colado, ou o absorvente pode ter ou não snap. Se for preciso reforçar, o mesmo que em qualquer fralda, absorvente, assim, e já está. Isto é normal, não tenhas medo do volume. Esta fralda é tamanho M, ou seja, num bebê já de 6 meses não vai parecer tão volumosa, e está feito. E se tiver receio do volume, espreita o vídeo que temos no YouTube, precisamente a falar disso. Mas vou-vos mostrar uma fralda e um truque que eu tenho andado a recomendar recentemente, nós já temos meses, que é para quem está a testar o nível de absorção que precisa de noite, porque as Tuts Boots são muito... Vou mostrar isto também. As Tuts Boots são fraldas, lá está como disse, absorção média alta, e tem aqui um truque. Esta marca, nas capas, mesmo nas capas de recém-nascido, assim só para continuar, tem, assim, estás a ver bonitinho, assim, tem estas molinhas aqui, ok? E eles têm este absorvente, que isto é suposto ser um sistema de Snap-in-One, onde colocas aqui os absorventes, okay? E depois temos a fralda reutilizável, né? Que usarias assim, esta é a recomendação da marca, ok? Durante o dia usas assim, durante a noite tiras e usas assim. Mas em bebês muito mijões, isto não vai acontecer. Então o que nós temos recomendado é, na tua fralda, Sloom, porque não sabes se vai ser suficiente ou não, e se não for suficiente, passas a usar esta durante o dia naquela fase que o bebê faz muito xixi, o que fazes é, metes este absorvente aqui dentro, e está feito. E isto tem funcionado em todos os casos que têm chegado a nós.
e é uma fralda bastante mais económica que a Slume. Por isso, para fazer o teste do nível de absorção, se funciona, isto é mais do que suficiente. Para além de que ela tem tamanhos, enquanto que a Slume é por tamanhos, ok? Isto é uma opção. E eu adoro a Slume, não estou a dizer que uma é melhor que a outra, são fraldas diferentes, são opções diferentes, e para quem está a testar, ou mesmo para quem está a começar agora, consegue testar 2 sistemas de uma vez. Consegue testar assim durante o dia, e já que aconteceu isto, vou falar das águas na lavagem das descartáveis, das reutilizáveis. Portanto, usas assim durante o dia, assim durante a noite, ou assim. Na primeira vez que faças isto, tenha atenção que isto são tecidos naturais, isto é bambu, portanto, para usares à noite, usa só depois da terceira lavagem, porque senão não vai estar no topo da absorção e podes ter fuga, e começa pelo exagero, ou seja, primeiro usas assim, e se não houver fuga e a fralda não estiver saturada nem muito molhada, tiras este e usas assim, ou até podes tirar este absorvente e colocar este, que este tem mais absorção. Pronto, e o que é que me aconteceu? É que na minha camisola ficou preso o velcro. Quando escolhes fraldas com velcro, tenha atenção que elas têm abas para lavagem. Eu penso que todas as marcas que nós temos têm isto, porque é algo que nós damos muita importância, que é, quando as fraldas vão a lavar, fechas as abas, aqui e aqui, que é para não acontecer o que aconteceu, que foi que a minha camisola ficou presa, quando estava aqui a mexer deste lado, e entre elas também estão a ficar presas. Fechas isto assim, e só assim é que depois vão a lavar. Isto faz com que o teu velcro dure mais tempo e que não estragues outras fraldas. Quando os velcros ficam sujos, passas assim umas agulhazinhas por aqui por dentro, aqui no velcro, e tiras os pelos, o que ficar os pequenos, o cotão que fica preso nos velcros, e ele fica prontinho a usar. Pronto, esta pergunta acho que está respondida. Next. Ora bem. Estamos na última pergunta, vocês aproveitem. Então, vou ler que esta também é um bocadinho mais comprida. Então, tenho um bebê mais velho, para a noite eu uso descartáveis da Dadot, porque com as de bolso não aguenta. Nem nenhuma noite, ok? Isso é normal. As fraldas de bolso são as que mais fugas têm durante a noite, porque não podes reforçar em excesso, senão tens fuga porque comprimos absorventes. Eu não sei quem é que fez, mas já agora, qual é a marca? A ver se conseguimos dar alguma dica. Qual é a marca que estás a usar durante a noite? A fralda de bolso que estás a usar durante a noite, para saber se é uma que tem um bolso grande ou não, para dar uma dica para ver se consegues usar. Ok, então Blueberry. será que... Blueberry, ok. O bolso da Blueberry é grande, portanto dá para reforçar com uma musselina, ou seja, o que podes fazer é um dos truques que eu vou dar sempre, é as musselinas, que ninguém se liga, são ótimas. O que se faz é, não tenho aqui nenhuma Blueberry, estão ali fora. Estão numa caixa na segunda fila, acima para baixo, encostadas à parede, acho que as deluxe. Então, o que se faz é, isto pode fazer com fraldas, com qualquer fralda de bolso que tenha um bolso generoso. E o bolso generoso isto não pode ficar comprimido, porque se ficar comprimido acontece o mesmo com os panos de cozinha. Top. Pronto, que assim é nenhuma destas. Não é nenhuma do bolso, é a deluxe. O que se faz então é, deixa-me que a Catarina volte para eu mostrar. O que eu vou fazer é, vou pegar, ou enquanto ela vem, explica-te isto dos bolsos. O que é que acontece com as fraldas de bolso? Embora seja o sistema mais comum, mais conhecido, porque mimifica muito as fraldas descartáveis, os bolsos não são fáceis de reforçar se forem pequenos. Tudo o que for então fraldas que fiquem apertadas, seja pela roupa, ou seja porque os absorventes comprimem dentro do bolso, que é isso que acontece muitas vezes, metes 3, 4 absorventes e depois o absorvente fica comprimido, e o que é que acontece quando tens um pano de cozinha ou uma toalha cheia de água, faz isto, sai. Pronto, no caso das fraldas acontece o mesmo, só que o que sai é xixi, seja porque fica comprimida ou porque a roupa está a apertar a fralda. Então o que se faz pegas então nos absorventes originais da marca, né? Neste caso eu acho que a Catarina não vai encontrar, que ela não sabe onde é que elas estão. Então pegas nos absorventes originais da marca, pegas numa musselina que eu dobrei em 4, ou seja, fazemos com uma Babanbu, que é o servente grande, é parecido, Catarina, não te preocupes. Temos aqui, basicamente o que eu vou fazer é que não cabe, estou a dobrar isto ao meio,
e vou dobrar novamente ao meio em 4. Sem stress, dá-me uma Babá no Bu tamanho único. Que assim, o bolso da Babá no Bu é muito parecido com o da Blueberry. Não quero uma tamanho único, tem de ser grande. Isso. Okay. É isto. Troca a câmera, se faz favor. Que é para se ver então. Tá? Tenho aqui a musselina que eu vou fazer. Eu tenho os 2 absorventes aqui da marca. Vou fazer isto. E vou meter isto dentro do bolso. Eu tenho aqui a fralda. Se nunca me viste encher bolsos, o que eu faço é, com uma mão seguro os absorventes. Lá está. E este bolso é tão grande que eu consigo ter a mão aqui e mexer à vontade. Acho que se vê bem. Depois, eu tenho a minha mão, está aqui dentro, está aqui o meu dedo. Eu com esta vou segurar o absorvente e depois estou a trazer o absorvente direitinho para trás e vou esticar, arranjar. Isto é possível fazer com as Blueberry. Pode ser, não te dou garantias que funcione, mas funciona muitas vezes, está bem? Tens mesmo de experimentar, que é para ver se com este reforço é o suficiente para conseguir usar a tua Blueberry durante a noite. A Blueberry, lá está, não tenho aqui nenhuma, mas ela é... Esta é uma das fraldas. A Blueberry é uma side snap, tem os fechos de lava aqui, mas elas são, a de bolsa é um bocadinho mais larga entre pernas e é fixe mesmo para reforçar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não são todas tão... Mas este modelo é mais... Isto é uma Blueberry também, mas é simplex, é tudo em um. E é por dentro, ou seja, esta largura aqui, embora ela seja tudo em um, ela tem um bolso. E é o bolso da... A fralda de bolso deles é muito parecida a esta e é assim grande. E não, se alguém perguntar, esta fralda não está no site porque faz parte da minha coleção. Se alguém perguntar. Pronto, então isto acho que aqui está. Vamos então aqui ver se... Agora onde é que eu estava aqui? Então, quantos absorventes precisamos usar? Olha, esta está muito fixe. Quantos absorventes precisamos usar é recém-nascido? Então, depende da quantidade de xixi que o teu bebê faz, mas se o bebê for muito pequenininho, usas só um, lá ali pelos 2,5 kg, e vês, se o absorvente ficar muito saturado, adicionas o segundo. Mas depende da fralda que estiveres a usar. As predobradas, a partida não vais precisar, mas se precisares podes mesmo reforçar uma predobrada das pequenininhas, as tamanho recém-nascido. Eu gosto muito das da Agrovia, por isso é que eu mostro sempre. Aqui já me dou conta. E não me dou com nada. Mas vamos mostrar uma destas que são pequenas também. Está aqui. Onde é que está a segunda? Não, perdemos depois. Pronto, mas eu mostro, eu vou reforçar uma Agrovia com outra Agrovia. Este tamanho é muito fixe. Troca já a câmera uns centinhos, faz favor. Então, estes são 2 tamanhos. O verde é o do recém-nascido. Esta não está lavada, por isso ela vai encolher mais uma nadinha. E esta aqui é o tamanho 2, é o tamanho que eu mais gosto deles. É ótimo para reforçar fraldas de bolsa. Assim, o truque que eu fiz ainda agora com a Babá no Bu pode ser feito também com uma predobrada. E este tamanho é perfeito para caber dentro das fraldas de bolsa. Tamanho 2 da Agrovia. E então, mete-se uma predobrada dentro da outra. Se forem do mesmo tamanho dá para fazer. Faz isto. Ou isto. E está feito. Isto funciona nas fraldas de recém-nascido. Tenho um amigo que usa fraldas de recém-nascido e usa assim. O bebê faz muito xixi. A partir de, penso que foi das 3, 4 semanitas, eles passaram a ter fugas, reforçaram assim, uma recém-nascida só dentro da outra e já está, as fugas desapareceram. Mais coisas sobre isto. Há um truque também que funciona nas fraldas de recém-nascido. Vamos arriscar, a ver se dá. Traz-me uma Lil Joy. E as Lil Joy estão aqui. Consegues ver? Essa, a primeira caixa. Essa sim. E traz-me um toalhete da Babá no Bu.
Isto dá para se fazer desde que tenhas toalhetes em tecidos naturais. Por exemplo, os toalhetes da Agrovia também dão, pode ser essa. E porquê? Porque às vezes há recém-nascidos que fazem muito... Não, essa não consigo. Estão fechados. Troca a câmera. Pronto, eu vou fazer isto e eu vou exagerar também. Esta fralda que eu tenho aqui, obrigada, é uma fralda Liljoy, é a fralda mais pequenina que há, também acaba na minha mão. E eu não tenho uma mão muito grande, portanto. E esta é uma fralda tamanho único, só para ver as diferenças. Mesmo que eu fechar esta, nunca vai ficar o tamanho desta. Então o que é que acontece? As fraldas de recém-nascido, sobretudo as tudo-em-um, às vezes não têm absorção suficiente. E então, o que se faz é, pega-se num toalhete. Oi? Deve ser realmente pequeno. Isso, não mostro. Dobra-se o toalhete ao meio, coloca-se dentro da fralda recém-nascido e é suficiente para ter a absorção nas fraldas do recém-nascido para ainda aguentar mais algum tempinho. Espero que isto tenha ajudado. E só mesmo para ver as diferenças de tamanho, que eu sei que isto faz confusão. Esta é a mesma marca. Esta aqui, deixa eu tirar isto do ecrã. Está aqui. Okay. Que é Liljoy. Esta fralda começa a servir, acho que a partir de 2,7 kg. Tinha ideia que era menos um bocadinho, acho que era 1,8. Mas é mesmo, começa a servir para bebês, para gêmeos e para prematuros, é fixe. A Liljoy tem a molinha para proteger aquela primeira semaninha que eles nascem até onde cair, e esta é exatamente a mesma marca. Estão alinhadas por baixo, acho que dá para ver. Está totalmente fechada e nunca vai ser igual do mesmo tamanho da outra. Por isso é que existem os dois tamanhos únicos e tamanho recém-nascido. Isto é uma, que eu sei que perguntam sempre, é uma OBV da Rumparus. E posso até mostrar outra. 1,8. 1,8. Ela já começa a ser 1,8. E este aqui é o mesmo da Malverice. Foi a fralda que mostrei no workshop. Vou fechá-la totalmente. Eu não recordo se gravamos isto, mas na Modarice, normalmente é preciso fazer isto quando se fecham as fraldas, que é para fechar. Mas a Modarice tem algumas particularidades. Uma delas é que a fralda não precisa de encaixar na virilha para não haver fugas, e a outra é que quando se está entre tamanhos, podes fazer isto. Isto é mesmo uma recomendação da marca, ou seja, em vez de fechares para cima, fechas para baixo, está bem? Nas outras marcas tem de ser para cima. Está toda fechadinha. Quem vai começar a usar em recém-nascido, se conseguir fazer isto por partes, façam devagar, testem, porque assim conseguem testar os mesmos sistemas em recém-nascido e depois, e com menos risco vão testando. Portanto, este é um tamanho único, da mesma marca, e nunca consegue ser tão pequenina como a da recém-nascido. E é muito importante o tamanho para não haver fugas. Não quero ninguém a desmotivar por causa de mau ajuste por causa de tamanho, está bem? E acho que essa é a última pergunta. Apareceu mais alguma? Mais alguém quer fazer uma questão entretanto? Alguma dúvida, alguma coisa que queiram ver? É tudo? Top! Então, antes de desligar, conta-me lá uma coisa. Que tal é que foi o workshop? Este formato foi novo. Eu aproveitei também durante este direto para mostrar alguns sistemas que eu não tinha mostrado porque tinham feito as questões e achei que era bom mostrar-vos como é que funciona, mas queria saber se foi útil. Deixem nos comentários que eu a seguir consigo ver o que é que gostaram mais. Se acham que devíamos ter colocado mais alguma coisa, e não se preocupem que durante os próximos dias vão receber mais alguns e-mails. Temos planeado conteúdo sobre a lavagem, penso que também vamos falar da desinfecção, que agora não sei de cor, do ajuste. Vou voltar a falar no ajuste precisamente porque é a maior causa das fugas, e se tiverem alguma questão estejam à vontade para responder aos e-mails, para falar connosco. Nós queremos ajudar a usar fraldas utilizáveis de forma simples. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Vais conseguir ver os vídeos do workshop até à próxima semana. Agora não sei de cor se é domingo ou segunda, mas podemos deixar até segunda-feira, portanto vais poder ver isto outra vez
e lá está, estamos na Happy Week, tirem todas as vossas dúvidas, estamos reforçados agora, que é para poder responder ao máximo de perguntas, porque queremos as pessoas a usar fraldas utilizáveis de forma simples, sem complicações, sem filmes, sem stresses, malta relaxada a usar as fraldas no dia a dia. As fraldas têm de encaixar na nossa rotina e nós não é ao contrário, é fácil usar. A sério, posso-vos falar um bocadinho da minha experiência, que eu não me apresentei, porque pronto, quem está aqui já acho que já me conhece, mas eu comecei a usar fraldas utilizáveis em 2012 com o meu filho. Tivemos todos os problemas que eram precisos, só não desistimos porque eu sou muito persistente e tinha o meu motivo para usar fraldas bem definido, que era a saúde do bebê. O meu primeiro motivo foi a parte económica, e depois quando percebi tudo o que havia por trás a nível de saúde, esse passou a ser o meu motivo, foi por aí que eu me agarrei. E não quero que mais ninguém passe por aquilo que eu passei, não quero malta com fugas constantes sem saber o que fazer, não quero pessoas com maus cheiros por má rotina de lavagem, nem quero complicações, quero pessoas usarem fraldas de forma relaxada, tranquila, porque isto é possível. Eu trabalho muitas horas, sou um bocado para workaholic e eu consigo usar fraldas utilizáveis de forma tranquila, mesmo com pouco tempo. Basta organizar e tudo acontece. Já lavas roupa, enfia as fraldas junto com a roupa e já está. Isso pode ser feito, que eu não falei nisso. E pronto, tem de ser fácil. Isto é fácil, só tens de descomplicar, desconstruir os mitos que há à volta e relaxar. É só roupa, mais uma pecinha de roupa para o bebê, está bem? Mas, está tudo? Não há mais nenhuma questão? Não. Pronto, olha. Então, um bom fim de semana.